30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino. Ele não é ser humano, o cara é o Germancano, um atacante muito bom que veio botar pressão no time de vocês, ele vai fazer, meu irmão. Tu vira pra tu ver! Olá, com este forró de exaltação ao artilheiro Germancano, começamos o 30 Minutos de Vasco número 3, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor cruzmaltino. Toda semana, no site do Jornal Globo e no seu tocador favorito, temos podcasts diferentes para os 4 grandes do Rio. O 30 Minutos de Botafogo, Flamengo, Fluminense. Mas aqui você escuta meia hora só do Gigante da Colina. Eu sou o Renan Damasceno e quem está na linha da pequena área pronto para marcar um gol é Bruno Marinho, setorista do Vasco dos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Renan. Bom dia, meu camarada. E neste terceiro programa a gente vai falar bastante, vai se dedicar exclusivamente a abordar essa grande fase que o Germancano vive no Vasco, né? O artilheiro do time na temporada, com 12 gols em 17 partidas, tem uma influência sobre os resultados do Vasco absurda e, ganhou esse forrozinho aí meio Wesley Safadão aí, que eu acho que tem toda a chance aí de pegar na galera aí, como outras músicas aí que já vingaram entre a torcida do Vasco. Dá uma repetida aí pra mim, sobe o som aí de novo aí desse forrozinho aí, por favor. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir. Do jeito que ele joga, do jeito que tá jogando, hoje tem gol do Vasco, tem gol do Germancano, vai! Show de bola, bom demais. E pra bater um papo sobre Germancano, sobre o artilheiro, nada melhor do que um artilheiro de primeiríssima grandeza na história do Vasco, né? A gente tem aqui o Valdir Bigode, o 10º maior artilheiro da história do Vasco, com 144 gols, tetracampeão estadual pelo Vasco. Valdir vai falar um pouquinho com a gente sobre esse momento mágico aí que vive o argentino. Fala, Valdir, como é que você tá, cara? Bom dia, boa tarde, tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. E vamos bater esse papo aí, vamos ver o que tem de bom e dar uma moral pro nosso matador também. É isso aí. Falar em moral, cara, eu vi outro dia o Edmundo, outro artilheiraço aí da história do Vasco, postou dizendo que tava torcendo e acreditava que era possível do Cano marcar 30 gols no Campeonato Brasileiro, né? Que seria o maior artilheiro do Vasco numa edição do Campeonato Brasileiro. Você acha que é possível, cara? Edmundo jogou pra galera ou dá pro Cano marcar 30 gols, cara, nessa edição, cara? Bom, primeiro ele tá ali, tá jogando, é titular. Condições tem, né? É só aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Campeonato Brasileiro ele se inicia bem tranquilo e vai passando ali, vai aumentando o número de jogos, vai ficando mais difícil. E daqui a pouco faltando ali uns 10, 12, 15 jogos, a rapaziada já tá num desespero aí, a coisa fica bem mais difícil, mas que é possível ele tá jogando, titular, é um cara que não tem nenhum problema físico, não tem se machucado, tá tendo uma sequência boa, é possível sim. E cara, o que você vê assim de melhor assim no estilo dele? Que a gente percebe que ele precisa de muito pouco para fazer o gol. 1, 2 toques na bola e ele já consegue resolver a parada. O que você vê de qualidade no Cano como centroavante, Valdir? A característica dele é jogador de área. E ele não é um jogador com a velocidade num percurso de 30, de 40 metros, ou que seja 20 metros, mas curtinho ali, ele é bem rápido. E ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele procura ficar mais dentro da área e pegar essas bolinhas aí. A gente viu aí nos últimos jogos, ele quase não pegou na bola e matou o jogo. Quer dizer, ele sabe dessa característica dele, jogador de área, um jogador com muita velocidade nos espaços curtos. Então ele tem aproveitado isso e os gols têm saído. Coisa que muitos atacantes, às vezes, fica num desespero que a bola não chega. Às vezes o Cano fica muito tempo sem pegar na bola. Mas ele tá se preparando para quando pegar pouco. Um matador de verdade pega pouco na bola. Se ele tivesse uma característica de velocidade mais longa, jogar pelos lados, pegar mais na bola, talvez ele não tivesse tantos gols assim. Como ele tá esperando essa bola passar e tá aproveitando as suas oportunidades, que não tem sido muitas não, tem sido poucas.
ele tá aproveitando e tá matando os jogos. E o Marinho, isso é até interessante, a gente vai chamar aqui agora o comentário do Carlos Eduardo Mansur, ou Valdir, que ele comenta justamente sobre isso, que o Vasco é o time que menos precisa finalizar para fazer gols, né? O Vasco está num momento que, enfim, poucas bolas que chegam ali no ataque, o Vasco está conseguindo colocar para dentro, mesmo com uma média pequena de chances criadas. Eu vou chamar o comentário do Carlos Eduardo Mansur e na volta a gente comenta um pouco sobre isso. Então sobe o som para o nosso quadro Fala Mansa. Alô, Renan, Bruno, um abraço pro Valdir. E olha, da mesma forma que o Cano, que é o artilheiro do Vasco, chama atenção pela eficiência, o time vascaíno também se destaca por esse mesmo quesito. O Vasco é o time do Campeonato Brasileiro que menos precisa concluir para fazer um gol. É a menor média de finalizações por gol marcado. É bom sinal? Olha, por um lado é bom. É mostra de eficácia, né? Ou talvez mostre até que quando o Vasco chega à área rival, ele o faz em boas condições de marcar, o que permite ter esse aproveitamento elevado. Por outro lado, é sinal de um time que não cria tanto. Porque se a gente olhar também os números, vai ver que o Vasco é o time que menos finaliza gol nesse Campeonato Brasileiro. É tudo muito natural nessa altura do trabalho do Ramon, um trabalho que está começando, ainda é embrionário. Se o caminho for mesmo construir um time que tenta agredir o rival na marcação para sair rapidamente para o ataque, os números indicam que o time ainda precisa ganhar mais equilíbrio. Já evoluiu em intensidade, é um time muito bem organizado, muito mais intenso e agressivo do que era, por exemplo, no Campeonato Estadual, mas vai precisar fazer o jogo acontecer um pouco mais na área rival. Todos esses, aliás, são traços naturais de um início de caminhada. A formação, por exemplo, que o Ramon testou contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, deixou um time um pouco sem velocidade de escape quando roubava a bola. Isso fazia o jogo ficar muito no campo do Vasco. Enfim, aos poucos o Ramon vai tateando o elenco, entendendo as características dos jogadores e tentando construir o seu time. O bom é que os resultados vão dando a ele tranquilidade e respaldo para seguir o seu trabalho. Abraços e até a próxima. E Valdir, você teve bons companheiros de ataque, de criação durante as suas passagens pelo Vasco ali. Durante aquele tri carioca, em 94 ali, você teve uma parceria com o Denner. Depois, na sua volta também a São Januário, teve grandes parceiros. Qual que é a importância de ter esses jogadores ali para criar as chances e as oportunidades para um centroavante que está ali sempre na área, botar a bola para dentro? Você sabe que se você não tiver o Arco, que é um bom jogador, aquele que acredita também que você vai estar bem posicionado, não colocar a bola, se você fizer só o simples, às vezes as coisas não acontecem. Tem que fazer uma jogada de efeito, colocar uma por cima, por dentro ou por fora. Ele tem que criar alguma coisa. Quanto mais se cria, mais se tem oportunidades. Você acabou de citar aí minutos atrás, poucas oportunidades, eu também citei isso, que o Cano está tendo, e se tivesse um ou dois jogadores ali com um poder de passe maior, eu acredito que ele estaria tendo 3, 4 oportunidades por jogo, poderia ter até aumentado um pouco esse número de gols, mas isso não vem acontecendo muito, são poucas as oportunidades, e na minha época eu tinha alguns jogadores, mais jogadores com essas características de meter mesmo a bola, enfiar a bola ali e a gente tinha mais oportunidades de gol, a bola passava mais por ali, então facilita bastante. Não adianta você ter um belo do centroavante e não ter aquele cara para enfiar a bola, porque vai chegar um momento, você não tendo esse camarada, vai chegar um momento que a bola não vai chegar, você não vai ter, ou o Cano, por exemplo, hoje não vai ter nenhuma oportunidade, entendeu? E vai passar em branco em alguns jogos. Então tem que colocar a bola mesmo. Aí eu errei, não tem problema, joga de novo, confiança, vai jogando. Uma hora ela vai passar ali, até porque você tem uma linha hoje, quando a linha baixa muito, você tem 5, 6 lá atrás, defendendo para cortar essa bola, passando pelo meio, vindo dos lados. Então tem que ser dessa forma. Vai enfiando a bola, que vai chegar os momentos e as oportunidades. E o que se comenta muito é essa penúltima bola, que é o passe para o centroavante, tem sido às vezes não tão bom e poucas oportunidades. E naquela época a gente tinha um pouco mais. Ô Marinho, quem que é o jogador, ô Marinho, que o Vasco tem condição de deixar o Cano
com a bola mais macia para marcar? Quem que tá, depois desses 4 jogos, a gente enxerga, assim? Olha só, eu acho que a gente tem alguns jogadores que têm uma capacidade de aproximação ali da área. Ali, o Valdir trabalhou com o Andrei no Vasco, na época que era auxiliar técnico. O Andrei tem um bom passe ali para conseguir acionar o Cano, já deu 2 passes a gol pro Cano, só que ele tem atuado mais recuado do que ele poderia para poder fazer esse papel de garçom. Tem o Benítez também, que tem feito boas atuações, mas eu acho que o principal nome que poderia ser esse jogador é o Thales Magno, porque ali dentro do campo é quem está mais próximo do Cano, mas o Magno não consegue ter uma sequência de jogos boa já há algum tempo, e eu acho que isso explica um pouquinho o motivo do Cano ter tido tão poucas oportunidades, né? Sorte pro Vasco que ele está conseguindo aproveitar. Eu ia perguntar pro Valdir que é hoje também treinador. Valdir, no futebol hoje que a gente tem de intensidade e tudo mais, a gente é óbvio, né, que é fundamental e é muito bom o Vasco ter um centroavante tão efetivo na última bola, mas ao mesmo tempo o Vasco muitas vezes parece que fica com um jogador a menos para criar o jogo, né? Porque, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, a gente viu o Cano tentando sair um pouquinho mais para tentar jogar um pouquinho mais aberto, recuar um pouquinho para participar, e já não foi tão bem assim quanto ele é na finalização. Primeiro, te falar do Andrei. O Andrei é um jogador, ele é um jogador para chegar e voltar. Os 2 passes que ele deu, ele já estava lá na jogada. Ele já estava lá como se fosse um segundo atacante, como se fosse um Thales Magno que deveria estar ali. Tá? Sim. Então, quer dizer, o Andrei fez coisas boas, mas numa situação errada. Não era pro Andrei estar ali. O Andrei chega, o passe que eu tô te dizendo, a linha lá atrás, a última linha, o cara pega e enfia a bola entre as linhas para o centroavante. Pode ser o Andrei. Não esse cara, o Andrei, estando dentro da área como ele estava. Fez a jogada de lado, próxima área ali, ou dentro da área, se eu não me engano, a primeira bola. E a segunda bola, ele já tá driblando o cara dentro da área e tocando. Ele já estava, sim, tá? Situações diferentes. E eu acabei de te dizer as 2 coisas 1 minuto atrás. Se o Cano tiver um pouquinho de desespero e sair para jogar, ele não vai jogar, porque ele não tem um drible com velocidade, e as pouquíssimas bolas que passarem na área, ele também não vai estar lá. Ele não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. O que tem que falar pro Cano é o seguinte: Cano, fica lá na área. Aí ele vai falar, as bolas não estão chegando. Não tem problema, não é culpa sua, mas a bola vai chegar. Porque se ele sair da área, quem vai pra área? Ele não vai fazer nem bem essa saída lá atrás, porque no caso ele queria que sair para receber do lado, driblar e sair em velocidade. Ele não é esse jogador, tá? Ele não é esse jogador. Ele pode até ir ali, vai ali, dá um toque para trás, vem aqui. Isso não interessa. Ele tá numa fase de fazer gols. Às vezes ele não é que ele esteja jogando bem, às vezes ele nem joga tão bem. Ele vai lá e mata o jogo. Isso é que tem que saber separar. Ele jogou muito bem, ele fez isso. Não. Ele não jogou muito bem. Ele foi o matador do jogo. Jogar bem, se ele fosse esse jogador veloz, ia lá no meio, cria, faz isso, faz aquilo. E não é assim, pelo menos é o que eu tô vendo. Então é conscientizá-lo para ficar na área. A bola não chegou, culpa os devidos responsáveis, que são os caras que tem que mandar essa bola. O Benítez, né? O Thales Magno, o próprio Andrei, que pode dar uma chegada e uma metida para eles, e os demais ali de meio campo, entendeu? O Pikachu faz falta também, né? O Pikachu não tá subindo ali pela direita, faz falta também nisso, né? Na verdade, eu até te pergunto, o que tá acontecendo com o Pikachu realmente? Ele tá lesionado, Valdir. A versão que a gente tem do departamento médico é que ele tá com problema muscular, entendeu? Bom, é o que eu sei também. Agora, esse é um jogador que sabe colocar a bola, um jogador que chega, um jogador que faz o meio ali. Esse era um jogador. No caso, o Thales Magno não tá atuando bem, não tá conseguindo ajudar o time, então tá tendo essa necessidade. E Valdir, deixa eu te perguntar, cara, conversando contigo, bate quase um filme na minha cabeça, né? Que eu comecei a acompanhar o futebol no começo dos anos 90, era você lá no ataque, Ezio, era aquela galera toda ali do futebol carioca, o Túlio.
E era sempre aquela narração do Januário Oliveira, cruel, muito cruel, era bom pra caramba. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, quem te consagrou, cara, na tua época de atacante ali no começo dos anos 90 no Vasco? Quem foi o cara que, pô, esse cara sempre me dava bola boa pra eu matar o jogo? Cara, eu peguei uma época do Vasco, tinha uns caras, o William, o Bismarck, uns caras que nasceram no Vasco, foram criados no Vasco. E eram os caras mais velhos, nem tão velhos assim, se comparando comigo, que falavam, vai lá pra frente, fica lá que a bola vai chegar. Não fica... E eu sempre fui um jogador de lado também, velocidade. Da linha do meio pra frente, eu aprendi a jogar e também ser o centroavantão lá na frente. Quando um jogo tava com mais facilidade, eu ficava mais lá, bem enfiadinho lá. E quando o jogo tinha uma dificuldade, eu vinha buscar o jogo. E eles mandavam, ó, fica lá, cara. Aí depois peguei o Dias não era do Vasco, chegou o Dias, Carlos Alberto Dias, e também ficou muito meu amigo, Valdir, vai lá pra frente, sai daqui, deixa com a gente. O Giovani, até vou esquecer alguns nomes, mas pô, os caras mandavam mesmo e toma bola, toma e uma atrás da outra. E as coisas aconteciam. Ali a gente tinha ainda uma época em que um centroavante era um centroavante, um atacante era um atacante. Ah, precisa voltar aqui, ali, marcar. Não tinha isso. Não tinha, tá? Era mais tranquilo. E isso que eu ia te perguntar, Valdir, você pegou uma geração do Vasco ali que revelou vários ídolos, né? Carlos Germano, enfim, além do restante do time, ali tinha Pimentel, tinha Ian, é uma geração realmente muito frutífera pro Vasco, tanto que conquistou o tricampeonato em mérito no começo dos anos 90 ali. Qual que é a parcela do treinador e qual que é a parcela do atacante pro time funcionar? Até que ponto o treinador tem que ficar te orientando ali e até que ponto você que virava ali pro Denner, virava pros outros atacantes, falava, pô, não, preciso da bola aqui no pé e tal. Qual que é o papel do treinador, qual que é o papel do atacante? Na verdade, o treinador, ele vai muito bem quando não atrapalha, tá? Quando o cara é jovem, eu sou treinador. Eu tô falando isso até certo pra mim. Você tá falando pra si mesmo, então. Você sabe que você trabalha, você não trabalhar. Autocrítica. É só a minha opinião que eu acho que serve no geral, pra treinadores no geral. Quando o cara é um jovem e ele precisa de uma orientação a mais. Ele precisa de uma orientação a mais. Quando o cara já começa... por exemplo, eu tive uma base forte. Eu comecei no Campo Grande, joguei escolinha, joguei infantil, fui pro Vasco, joguei juvenil, joguei júnior. Eu cumpri as minhas etapas e fui ao profissional. Eu já era um cara, mesmo jovem, mais maduro. E entrei num time onde tinha caras que vestiam a camisa do Vasco realmente, bem mais maduros que eu. Então não se precisava do treinador ficar falando tanto, ou comigo, ou com outro camarada. Ele já dava a palestra dele ali, já, ó, pô, a gente vai jogar contra esse adversário assim, vamos fazer isso aqui. E a gente ali do ataque, eu, por exemplo, a minha característica é velocidade, habilidade com a bola, correr com a bola também. Então ele já sabia, a gente já via a característica do adversário. Vem cá, tem um zagueiro mais alto, mais veloz, como é que a gente vai jogar aqui? Então não precisava tanto. Hoje se precisa um pouco mais do treinador para orientar mais, porque cada vez mais está subindo garotos de 16, 17, 18, que às vezes não se forma direito na base. Então precisa dessa orientação. Ele tem um talento, mas precisa de mais orientação. Ó, tá um pouco difícil do lado esquerdo, cai um pouquinho para a direita. Pô, para mais um pouquinho, o jogo tá fácil, a bola tá passando, para mais um pouquinho lá na frente. Mas coisas suaves, porque se você ficar gritando muito com o garoto, você acaba perturbando o garoto. E com o cara mais velho, você precisa falar uma ou duas situações pequenas com o cara. Pô, queridão, a gente tá ganhando um jogo, volta um pouquinho mais, tá bom. Vamos segurar aqui um pouquinho. Ou então, a gente tá numa situação que a gente precisa atacar mais, fica bem lá dentro, não volta não. Acabou, deixa o cara. Se ficar muita perturbação, acaba atrapalhando o atleta, tirando a concentração do atleta.
Você já falou na palestra, já treinou às vezes 3, 4 treinamentos, já posicionou ele, então no jogo é mais suave. Você repara que tem treinador que pouco fala, tem uns que falam mais, é o estilo do cara, grita mais e tal, é normal, tá? É normal. E tem uns que falam menos, porque ele já passou o que ele queria pro atleta. E como é que também você vai ficar gritando com um atleta que ele já tem seus 24, 25, 26, ele já tem mais de 10 anos de futebol, 15 anos, já tem uma certa experiência. Não há essa necessidade. Só se tiver um caso especial no jogo, ó, cara, saiu um machucado ali, volta aqui, ajuda essa marcação aqui pelo menos um pouquinho, até voltar o rapaz que se machucou. Essas coisas assim, mas no geral é bem suave, é deixar o cara trabalhar, deixar o cara jogar. E, Valdir, o Vasco tem um garoto, né, que o Ramon Menezes aposta muito, né, não conseguiu escalar nas primeiras rodadas porque estava lesionado, que era o Vinícius. Um garoto muito rápido que joga ali pela direita. Eu queria saber se você vê ele com o potencial de repente, ser esse garçom, ser esse cara que vai consagrar o Cano que a gente está dizendo aqui, né, que a gente está vendo que realmente está faltando esse cara para dar mais bolas pro Cano. Eu queria saber se o Vinícius pode ser esse jogador, na tua opinião. O Vinícius é um atacante de lado, tá? Ele pode ser um cara que vai ajudar nos cruzamentos. Vai colocar uma bola ou outra, mas eu não acho que ele seja esse cara. Não acho. Eu acho que seria um cara mais de trás ali. O próprio Thales, o Benítez, o Andrei, como eu já citei. Bola vindo de trás, para tu jogar aqui, jogar ali. Ele não, ele vai jogar mais pelo lado. Eu reparo que em algumas ocasiões eles colocavam ele pelo lado direito, depois mudavam para o lado esquerdo, fazia essas mudanças. Então ele não é um jogador que vai chegar, normalmente ele já vai estar lá, ou de um lado ou do outro, mais avançado. Aí sim, criar um drible ali e dar um cruzamento, ele pode ajudar sim. Muito bom, gente. Para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e para cornetar, é só usar no Twitter a hashtag 30MinutosVasco. 30 numeral, minutos Vasco. As perguntas e observações sempre farão parte do nosso próximo podcast. Já indo aqui para a reta final do nosso podcast, Marinho, tem duas perguntas rapidinho aqui antes da gente devolver a bola para o Valdir. O Rodrigo pergunta se existe algum plano para contratar o Benítez em definitivo. A gente tá falando aí em opções para criar chances de gol para o Cano. O Benítez é uma dessas figuras, né? Sim, com certeza. É um jogador que agrada muito a torcida, a avaliação também da comissão técnica, a diretoria, mas a gente sabe, né? O Vasco esbarra sempre num problema de recursos financeiros. Eu acredito que isso vai ser algo tratado mais para frente. O Vasco passa por um período eleitoral também, então é difícil você ter a gestão atual fazendo um plano de um investimento que não vai ser um investimento barato, né, para os padrões, né, vascaínos, né, para o alcance da diretoria vascaína. Então eu acredito que é algo que o Vasco vai ver mais para frente, chegando lá para fevereiro, que é quando acaba o contrato do jogador. Então tá ótimo. E o Ramon Guaranha pergunta que numa temporada cheia de jogos seguidos e o Vasco com limitações no elenco, se há alguma competição que seja prioridade. E o nosso convidado aqui de hoje é o maior artilheiro do Vasco em Copa do Brasil. Valdir, você acha que o Vasco deve priorizar um campeonato ao outro aí, ou dá pra jogar esses dois nessa reta final do ano? Eu acho que o que não se deve priorizar nada nunca. Se você tem aí, no caso, você está disputando uma ou duas competições, tem mais 2 ou 3 que você pode disputar, está sempre se querendo disputar. E quando você vai priorizar alguma? Não, tem que dar tudo em todas. Até porque nem sempre você vai conseguir ganhar todas. Então você tem que colocar o seu melhor time a cada jogo. Machucou um, você tira, bota outro. Hoje tem a termografia, tem os exames que mostram que o cara tá meio desgastado. Você pode mudar o cara um jogo, outro, não tem problema nenhum. Mas a minha opinião, eu acho que a base tem que ser a melhor, sempre a melhor, e não priorizar. Vai em todas as competições até onde você conseguir. Porque vai chegar um momento que mesmo você tendo um bom time, você vai encarar um time muito forte e pode ser desclassificado naquela que você priorizou. Aí as outras você vai ter que correr atrás.
Então esqueça isso e siga na competição ou nas competições, até onde der. Se der para chegar a todas as finais, melhor ainda. Acho que é um pouco como o próprio Valdir falou, né? Você tem uma parte científica hoje tão evoluída nas comissões técnicas, né, Valdir? Que você não precisa poupar só por poupar. Você poupa se o jogador estiver precisando ser poupado, né? Fora isso, vai todo mundo pro jogo. E lembrando que o Vasco tem uma terceira competição, a Copa Sul-Americana, em que eu acho que talvez seja, se a gente for imaginar aí algo que o Vasco vê como mais palpável de se ganhar, é justamente a Sul-Americana. Seria uma competição aí pro Vasco realmente dar a vida. Entre competições de pontos corridos e competição de mata-mata, que é aquela competição que é o jogo ali já decisivo, qual que você gostava de entrar mais em campo? A gente tem aqui no nosso país as nossas tradições, as nossas características, só repetindo, é só minha opinião. A gente muda algumas coisas aqui para copiar algumas coisas de fora que eu não acho legal. Eu acho que a competição mata-mata ela era importantíssima, ela era fundamental para o nosso futebol. Esse futebol de pontos corridos, ele tá legal, tá bom, mas chega um certo ponto da competição que os caras já sabem que esse aqui já tá lá em cima, acabou mesmo. Os lá de trás já desanimam, aí enfrentam aqueles lá de cima com os lá de baixo, vê aquele jogo maroto, estádio vazio, aquela coisa, entendeu? Eu acho muito complicado, até porque eu acostumei muitos anos de uma forma e hoje de outra forma é um pouco complicado. Tá tentando se melhorar cada vez mais, tá tentando, mas é até uma questão de gosto. Eu preferia, com certeza, o mata-mata. Com certeza, não tenha dúvida. E Marinho, comenta um pouco, isso, o Vasco pega esse jogo agora na Copa do Brasil, a gente está gravando esse podcast no dia anterior à estreia do Vasco, ao jogo do Vasco contra o Goiás, e depois pega uma sequência no Brasileiro, né? Como que o Ramon está trabalhando e está dosando essas duas competições? Pois então, eu acho que a própria decisão do Ramon de escalar o time titular contra o Grêmio, né, que eu acho que foi uma decisão acertada, inclusive, mostra aí que o Vasco está seguindo um pouco esse raciocínio que o Ramon, que o Valdir aqui defendeu com a gente, de que realmente não tem que poupar, tem que seguir com a força máxima em todas as competições, até onde você puder utilizar os jogadores sem ter um grande risco de lesão. Eu acho que vai para esse jogo contra o Goiás com a necessidade de fazer resultado, né? O Vasco perdeu a primeira partida por 1-0 em São Januário, então vai ter que ir jogar em Goiânia com a necessidade de vencer, vai pegar um adversário aí que está passando por um momento um pouquinho turbulento, mas que não vai ser um jogo fácil, e depois tem uma sequência também difícil no Campeonato Brasileiro, um clássico, um jogo contra o Santos fora de casa, é só pedreira, é normal, né, do futebol brasileiro isso, e agora com esse calendário ainda menor fica aquela coisa ainda mais frenética para os times terem que lidar com isso. Exato. E, gente, a gente já vai indo aqui, caminhando para a reta final do nosso podcast. O Marinho já entrou um pouco nesse assunto dos próximos jogos do Vasco. E, bom, nos nossos acréscimos aqui, Valdir, Vasco pega Fluminense no Rio e depois Santos fora. Quais são as possibilidades do Vasco para esses dois jogos? Eu não vou tentar adivinhar resultados. É impossível. Eu posso até numa loteria jogar tentando adivinhar tal. Mas o Vasco vem bem, vem numa caminhada boa e as possibilidades são muito boas do Vasco somar aí pelo menos mais 4 pontos nesses dois jogos aí. Tá? Mais 4. Independente do jogo aqui ou fora. Ele pode, de repente, ganhar fora e empatar aqui ou vice-versa. Não tem esse negócio. Mas eu acho que pode somar pela estrutura que está se montando aí. Esses últimos jogos aí, o que eu vi. E Valdir, você conhece bem os dois jogadores, né? Que você trabalhou com eles lá no seu período no Vasco até o final de 2018. A dupla Ricardo Graça e Leandro Castan ali encaixou bem na zaga, né? Estão jogando bem. Todo mundo que é vascaíno espera que continue dessa forma.
sem brincadeira ali, a bola pro mato, e a hora que tiver que jogar, joga, sem desespero, estão indo bem, e vamos torcer para que isso continue. Tá ótimo. E Marinho, qual que é seus palpites, suas observações para esses 2 jogos, Fluminense e Santos? Eu acho que eu vou nessa do Valdir. Eu acho que a vitória no Clássico é bem possível. Enfim, o Vasco vive um bom momento. Tem tido um histórico contra o Fluminense muito bom. Contra o Santos fora de casa nunca é um jogo fácil. Aproveitando a presença aqui do nosso convidado ilustre, tem um Vasco e Santos em que o Valdir só faltou fazer chover na Vila Belmiro. Tem um golaço que ele corta o Edinho, faz um escarcel na área. O Valdir lembra desse gol, com certeza, né, Valdir? Deve ser um dos mais bonitos da tua carreira. Realmente. E você vê que é uma jogada, aquilo que eu te falei, um jogador de velocidade, eu era um jogador de velocidade, com habilidade. A bola vem do meio de campo, um lançamento, o time do Santos todo lá em cima da gente, que eles estavam tentando empatar o jogo, àquela altura ali, acho que já estava 4-3 o jogo, final do jogo, é um lançamento, a bola bem longa, fui levando, deu tempo dos caras do outro lado, pelo lado direito, fechar lá, até eu cheguei, o cara foi cercando, consegui driblar ali uns 3, 4 caras. Foi um gol bem bonito mesmo, bem bonito, marcante. Entendeu? Foi um carnaval que você fez ali, cara. Foi bem legal mesmo, bem legal. Ficou marcado e é muito comentado. Facebook hoje, essas redes sociais aí, as pessoas colocam. É bem legal mesmo, bem legal. Que geração, hein, Marinho? Que geração, hein? Que isso, cara. É bom que tem uma lembrança afetiva, né? Acho que as lembranças que a gente tem de criança do futebol são as mais saborosas, né? É bom demais. Exato. Gente, a gente poderia ficar lembrando aqui momentos do Valdir com a camiseta do Vasco, enfim, esse futebol dos anos 90 do Rio, dos grandes clássicos de Maracanã lotado de torcida, bandeira e tudo mais. Mas o tempo do nosso terceiro podcast já está se esgotando. Esse foi o 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal o Globo dedicado exclusivamente à torcida do Vasco. Nessa conversa a gente conta com convidados e a equipe de esportes do Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos Vasco, 30 numeral Minutos Vasco. Você também pode nos encontrar pelas redes sociais, @oglobo_esportes e pelos nossos perfis pessoais, @Bruno_Marinho. E do nosso convidado de hoje, Valdir, a torcida vascaína te encontra onde? Como que a torcida aí pode bater um papo com você? Na verdade, eu não mexo muito com isso não, cara. Não mexo muito não, porque o que acontece? Às vezes você tem bastante coisas boas, mas tem ruins também, tem aqueles camaradas, então eu prefiro não mexer muito. Eu tenho meu Instagram, tem Facebook, essas coisas, mas meu filho que às vezes publica uma coisinha ou outra no Instagram também não gosto muito, tá? Quem me conhece, eu só trabalho no telefone e no zap aqui, as pessoas mais chegadas, mas eu tô por aí, o torcedor sabe que eu tô por aí, sabe que eu sou vascaíno, tô na área, se derrubar é pênalti. Isso que é o importante, Valdir. O importante é estar sempre pronto para marcar o gol. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, um abraço aí, tá? Fiquem com Deus. Amém. Marinho, semana que vem estamos aqui de volta, né? Firmes e fortes, Renan. Muito obrigado aí, um grande abraço. Um abraço, gente. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até semana que vem. Tchau. 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino.